E aí pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aula de Química Orgânica, no caso, a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Ah, mas você já disse isso aí. Realmente, eu disse, mas quanto mais, melhor. Até porque recordar é reviver, não é mesmo? Tá, pessoal, então vamos para um breve flashback aí para ver se os seus neurônios estão trabalhando. Brincadeira, certo? Mas vamos lá, né? Vamos dar uma revisada nesse negócio aí. Olha só, nós vimos que para dar nome, nós temos que seguir regras. E para seguir regras, nós temos que conhecê-las. E para conhecê-las, é preciso memorizá-las, certo? Então vocês já memorizaram? Qual é a primeira regra? A regra número 1 é você determinar a cadeia principal. Ah, a cadeia principal é esta. Ah não, a cadeia principal é esta. Não. A cadeia principal é esta. Não interessa se é essa, sei lá. Você tem que determinar, você tem que saber quem é a cadeia principal. Este é o primeiro passo. Ficou claro? Determinar a cadeia principal. Vale lembrar, né, fazendo as devidas observações, que são as seguintes: que a cadeia principal não precisa ser necessariamente linear, reta. Não, ela pode fazer uma curvinha assim e ser principal. Então, principal não está ligada ao fato dela ser reta ou curva, tá? Que fique bem claro isso. E outra observação importante. Tá, você disse, professor, né, que para ser cadeia principal, que a primeira regra é determinar a cadeia principal. Não é isso que o senhor falou? Me sentindo velho aqui, né? Tá, mas não foi isso que você falou? Determinar a cadeia principal? Foi, realmente. Mas, professor, ficou vago. Como assim determinar a cadeia principal? Como que eu sei que uma cadeia é principal ou não? O que a diferencia das demais partes? Como que eu posso determinar essa cadeia principal? Essa é a pergunta. Como determinar? Beleza. Para você determinar a cadeia principal, você tem que pegar aquela cadeia com o maior número de átomos de carbonos. Vamos supor que a cadeia retona assim tenha 10 carbonos. E a cadeia assim que faz uma curva tenha 12 carbonos. Então essa que faz a curva, ela vai ser a principal. Para ser cadeia principal, tem que ter o maior número de átomos de carbonos. Vamos pensar assim, uma comparação assim meio esdrúxula. Mas talvez você não esqueça disso. Me veio à mente assim do nada. Não foi algo pensado, tá? Realmente veio agora na cabeça. Quando eu digo assim pra você, né? Que para ser o principal da sala, né? O top da sala tem que ter o maior número de pontos, não é? Ele vai ser o principal, vai ser o centro das atenções, né? Ele é o principal, né? É igual num grupo não de líderes, mas num grupo de pessoas numa empresa, né? Assim, digamos assim. Vai ser o principal aquele que tiver o maior número de ideias, né? Raciocínio, lógica, né? Então ele é principal porque ele tem mais ideias. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais pontos você faz no vestibular, você acaba sendo o principal. É a mesma coisa, né? Porque a própria palavra principal nos remete a algo de superioridade, né? De elevação. Então, para ser cadeia principal, tem que ter necessariamente o maior número de átomos de carbonos. E vale lembrar mais uma vez que a cadeia não precisa ser necessariamente linear para ser considerada como principal, tá? Bom, então esta é a primeira regra, tá? A segunda regra é a seguinte: você vai reconhecer os grupos orgânicos. Esse é o grupo orgânico X. Não, esse é o grupo orgânico Y. W, Z, não interessa. Você tem que reconhecer os grupos orgânicos. E, claro, dar nome. Da mesma forma que eu falei lá para vocês determinarem a cadeia principal, vocês têm que determinar e dar nome. Aqui é a mesma coisa. Reconhecer os grupos orgânicos e dar nome, tá? E a terceira regra é a seguinte: você tem que fazer o quê? Numerar a cadeia principal. Por exemplo, suponhamos, é uma situação hipotética,
é que lá na regra número 1, você determinou a cadeia principal e você viu que a cadeia principal, né, é uma cadeia linear. Você, né, determinou lá na regra número 1 que ela é linear, ela é retona assim, né? Tá. Nessa regra 3, você tem que numerar essa cadeia principal. Já que você sabe quem é a sua cadeia principal, agora falta apenas você numerar. E aí, a minha cadeia principal eu começo numerando da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Não há uma regra específica definida. Você vai determinar, né, aliás, numerar a cadeia principal, né, com os menores números possíveis, tá? Cuidado para não confundir as coisas. Para você determinar a cadeia principal, se a cadeia principal é essa ou se é essa que faz uma curva, você tem que ver o maior número de átomos de carbonos. Lembra do meu macete, da minha comparação. Para ser principal, tem que ser o maior. Então, para ser cadeia principal, tem que ter o maior número de átomos de carbono, certo? Agora, para numerar, se vai ser 1, 2, 3, é o contrário. É o menor, são os menores, né, concordância. São os menores números possíveis. Ficou claro isso? Tá? A quarta regra é a seguinte. Mas como assim? Eu não entendi. Você disse os menores números possíveis. Não entendi. Tá, você entendeu que você tem a sua cadeia principal lá, que você determinou com o maior número de átomos de carbono, né? Suponhamos que seja a cadeia retona lá linear. Tenha 20 carbonos, né? Ela é a principal. Enquanto que a curva tenha 18. Então você já sabe quem é a sua principal, tá? Agora você vai numerar essa cadeia principal, que é a retona, não é? E eu disse que para você numerar, você tem que escolher os menores números possíveis. Não foi isso que eu disse? Tá. E aí, como que eu faço isso? Como que eu vou saber se é da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Você tem que ver se os seus radicais estão nas menores posições. Quando eu digo os menores números possíveis, eu quero dizer os menores números possíveis para as posições dos seus grupos orgânicos. Nós vamos ver um exemplo, vai ficar melhor para você entender. Igual no vídeo passado, o exemplo que nós demos foi do 2,2,4 trimetilhexano. Nós determinamos que a cadeia principal é o hexano, né? E aí nós vimos o seguinte, né, que os radicais que nós temos, aliás, é o único radical que nós temos é o metil, né? É o CH3 com uma valência livre, né? Esse é o metil. Como nós temos 3 radicais metis, sendo que 2 deles estão no segundo átomo de carbono, enquanto que o terceiro, né, radical metil ou metila está na posição 4, então nós efetuamos a numeração de acordo com as posições dos radicais. Então a sua dúvida é essa, né? Como assim os menores números possíveis? Os menores números possíveis para as posições dos meus radicais, dos meus grupos orgânicos, tá? Então essa é a regra 3, né? Numerar a cadeia principal conforme em consonância com os menores números possíveis para as posições dos seus radicais, tá? Bom, então a primeira regra nós já falamos, segunda regra nós já falamos, terceira regra nós já falamos, quarta regra. Vamos supor que nós tenhamos, como eu já dei exemplo do metil ou metila, vamos supor que nós tenhamos 4 radicais metilas ou metis, né? Que é o CH3 com uma valência livre. Então, como eu tenho 4, você tem que dar nome, né? Então você vai falar tetra, porque são 4, e dar nome pro, né, seu grupo orgânico, que é o metil. Grupo orgânico, radical, tanto faz, né? Então, como você tem 4, então vai ser tetrametil. Se você tivesse 3, trimetil. Se você tivesse 2, dimetil. E assim por diante, e assim sucessivamente, tá? Ficou claro? Então, se você tiver a repetição de mais de um grupo orgânico, você vai colocar esse prefixo, né? Que indica a repetição em que eles aparecem aí, né? Se for 2 di, tri, se for 3, tetra, 4 e assim por diante. E a quinta e última regra, né, é quando nós tivermos, tá? Mais de um tipo de grupo orgânico, né? Então, ou seja, vamos supor que nós tenhamos grupos orgânicos distintos, diferentes. E aí você vai dar nome em ordem alfabética. São 5 regras, mas são regras importantíssimas e necessárias para você poder aplicar no exemplo, tá? Então, vou até pegar minha régua para ilustrar melhor, só que eu vou tomar um gole de café, tá? Aceita o café?
Pessoal, olha só o exemplo que eu tenho aqui, tá? Ó, é só você seguir seu roteiro. Se você seguir seu roteiro, é igual um ator, tem que seguir o roteiro que tá ali. Não pode, né, senão dá problema. Você tem que seguir isso aqui. Decore, tá? Então, olha só, primeira regra, regra número 1. Determinar a cadeia principal e dar o nome. Tá, olha só, dá pra enxergar bem aí? Não sei se dá pra enxergar. A cadeia principal, pessoal, vai ser o quê? Vai ser, tá, a que tem, lembra, principal, o maior número de átomos de carbonos. Então, se eu analisar retão aqui, eu vou ter 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Tá. Agora, se eu fizer esse primeiro ramo aqui, né, 1, 2, 3, 4, né, perto, tá. Agora, se eu for assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, 7. Mas, se ao invés de eu partir do primeiro carbono, vamos supor que eu parta do segundo carbono, do segundo átomo de carbono, e desça. Aliás, a partir, né, das posições do segundo átomo de carbono. O que eu quero dizer? Ó, não sei se eu fui claro. Eu vou partir do segundo átomo de carbono. Quem é o segundo átomo? Da esquerda para a direita, evidentemente, né? Da esquerda para a direita, então, esse é o primeiro e esse é o segundo, né? Só que eu não vou começar com ele propriamente. Eu vou começar com as ramificações, não, desculpa. Mas vou começar com os átomos de carbono que estão localizados, situados imediatamente abaixo dele. Ou seja, esse e esse, tá? Então, olha só. Vou numerar, presta atenção, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que ao invés de prosseguir, eu desço novamente. Aliás, esse aqui não. Eu vou parar aqui, ó. Ó, de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Esse carbono aqui não entra, tá, pessoal? Desculpa. Esse aqui, ó, é que eu fiz errado. Esse aqui tá fora, tá? Esse aqui tá fora, esse aqui tá pra fora, tá? Olha só então, pessoal. Ó, de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa! É o maior número, não é? Então, essa vai ser a cadeia principal. A que tiver o maior número de átomos de carbono. Por que não pode ser subindo e indo aqui até aqui? Vamos ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 não dá. Tem que ser o maior é 8. Tá, então eu já determinei a cadeia principal, que eu circulei. Primeiro passo é isso, determinar a cadeia principal, não é? Perceba que ela não é linear, ela faz essa curva, né? Que foi a observação que nós fizemos. E que ela segue esse princípio, esse critério, né, de ser o maior número de átomos de carbono. Tá, então a primeira regra, liquidar, né? Regra 2, reconhecer os grupos orgânicos, tá? E dar nome aos mesmos. Quais são os grupos orgânicos que eu tenho, pessoal? Eu tenho aqui, ó, né, CH3 com valência livre. Quando eu tenho apenas um carbono, como que chama esse grupo orgânico, esse radical? Metil, né, ou metila, vamos falar metil? Né? No ensino médio nós trabalhamos mais com esse nome, o masculino, metil, tá? Bom, e aqui, ó, tem uma valência, e esse aqui que tem 2, 1, 2. Se metil é 1, met, então 2 é et, né, etil. Por que tem a terminação il? Tá, eu entendi por que é met ou et, porque eu já decorei aquela tabelinha, met, et, aquela coisa toda, né? Aquela parafernália toda lá. Só que por que é il? Porque é nome de radical alquil. Então, entendeu? Então, ó, como é que é? Eu tenho um carbono, é metil. Como é que eu tenho 2? Ó, o 2 é etil. Então, ó, eu já localizei. Eu tenho um grupo orgânico, ou como queira, radical aqui, certo? E tenho esses dois. Você não pode, né, analisar separadamente. É o conjunto todo. Como eu tenho 2, 1, 2, né? Então, isso aqui tudo é o etil. Por que é et? Porque são 2. Por que é il? Porque il, né, é a terminação, a terminologia para radicais, né, do tipo alquil, ou como queira, alquila, tá? Bom, tá. Então, eu já né, fiz essa regra 2, né? Reconhecer os grupos orgânicos através das setas que eu reconheci, né? E dar nome aos mesmos. Já dei nome também. Esse é o metil e esse é o etil, tá? Regra 3. Numerar a cadeia principal de modo a obter os menores números possíveis
para indicar as posições dos grupos orgânicos. Agora que vem a parada, que é numerar. Eu vou numerar assim, né, de baixo para cima e desce de novo, ou de cima, aí fica linear e desce de novo. Como que é a numeração? Pessoal, pensem comigo. Olha só, se eu for numerar assim, ó, de baixo para cima, nesse sentido, no sentido, né, vamos ser mais claros, no sentido horário, né? Olha só, no sentido horário, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? De novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Tá, beleza. Aí, você tem que ver, quando eu falo numerar, mas você tem que ver a posição em que vai estar a posição do seu grupo orgânico, né? Então, se eu numerar assim, né, como eu fiz, 1, 2, 3 no sentido horário, né, que vai descrever no sentido horário, esse radical metil está em qual posição? Posição 3. Então, vou colocar aqui em cima. Dá pra enxergar, né? Posição 3. E o etil vai estar onde? Isso aqui é 3, isso aqui é 4, 5. Vai estar na posição 5. Então, seria posições 3 e 5, né? Tá. Caso eu analisasse no sentido anti-horário, né? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí o radical, né, metil estaria na posição, calma aí, 1, 2, 3, 4, 5, estaria na posição 6, ixi, tá errado já, né? Estaria na posição 6 e o radical etil estaria 1, 2, 3, na posição 4. Né, ó, mas 4 é menor que 5, tá, tudo bem. Só que, ó, já perdeu aqui com 6, né, ó. Porque o metil já perdeu, tá? Então tem que ser as menores posições possíveis, tá? Então, não é 6 e 4. A posição correta é 3 e 5, tá? Então, já fizemos a regra 3. A regra 4 é a seguinte. Deixa eu baixar. Quando houver mais de um grupo orgânico do mesmo tipo, seus nomes devem ser precedidos dos prefixos. Nesse caso, não tem aqui é metil e aqui é etil. Então, essa regra não está dentro, porque são radicais, né, são grupos orgânicos diferentes. Aqui é metil e aqui é etil. Agora, caso, ao invés de etil, eu tivesse outro radical metil, aí como repetiu, apareceu uma vez aqui e outra aqui, aí eu tenho que colocar esse prefixo para indicar, né, quantas vezes ele aparece. Como aparece 2 vezes, né, supondo, aí seria de metil, certo? Tá, mas então não entra essa regra. A regra 5 é quando eu tiver grupos orgânicos diferentes, o critério é seguir pela ordem alfabética. Mas como eu não tenho grupos orgânicos diferentes, ao contrário, eu tenho grupos do mesmo tipo, que é alquila e alquila, porque provém de alcanos, então essa regra número 5 também não está dentro da aplicabilidade de nomenclatura deste composto orgânico, tá? Então, como que vai ser o nome do composto? Vai ser o quê? Vai ser, ó, 3, né, vou apagar isso aqui, ó. Vai ser o quê, então, pessoal? Vai ser 3, porque eu tenho esse radical metila, ou metil, né? E aí, a posição desse outro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? 3, 5, o quê? Aí, como que eu dou o nome, pessoal? Você vai colocar o quê? O nome no caso, né, dos grupos orgânicos, né? Na posição 3, eu tenho, calma aí. Só que aqui, aliás, eu fiz errado, né? Sabe por quê, pessoal? Desculpa. Aqui no caso, para numerar, vai ser isso mesmo. Desculpa, eu tô confundindo. Você vê que às vezes a gente confunde mesmo, né? Para numerar, tá certinho do jeito que eu falei, né? Você vai numerar os menores números possíveis, posição 3 e número 5, né? Só que na hora que você for dar nome, você tem que colocar esses radicais em ordem, né, alfabética, tá? Então, por exemplo, então eu sei que as posições dos radicais são 3 e 5. Isso aqui é fato, tá? Isso é fato. Só que na hora que você for dar nome, não vai ser 3 e 5. Vai ser o quê? 5, 3. Você confundiu, não entendi nada. Quando eu pensei que estava entendendo, agora eu não estou entendendo. Não é complicado, pessoal. Não complica. O que eu estou falando é que para dar os números, para numerar, você vai fazer do jeito que eu fiz, os menores números possíveis. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Então, o menor número possível é no sentido horário, né? 3 e 5. Por isso que é 3 e 5. Só que na hora que você for dar nome, não vai ser 3 e 5. Vai ser 5 e 3. Você inverte. Não é que você sempre vai inverter. Neste caso, você inverte, sabe por quê? Porque você tem que colocar em ordem alfabética os seus radicais. Ó, o E não está na frente do M na ordem alfabética, ó. A, B, C, D, E. E, F, G, H, J, K, L, M. Então o E vem primeiro. Então por isso que o 5 vem primeiro. 5 etil, 3 metil. Aí o nome do composto, octano. Eu não sei se eu fui claro, tá? Então eu espero ter sido claro. Ó, vou falar só mais uma vez. Para numerar a cadeia, você vai indicar os menores números possíveis. Isso é fato. Os menores números possíveis, tá? Nesse caso, os menores números possíveis são 3 e 5. Na posição 3, eu tenho metil, CH3 com a valência livre, né? E na posição 5, eu tenho radical etil, que é o CH2SH3 com a valência livre, não é? Tá, então eu indiquei os menores números possíveis, 3 e 5. Só que na hora de dar nome, não vai ser 3 e 5. Vai ser na ordem alfabética dos seus substituintes. Como o etil está na frente do metil, né? A letra E, aliás, vem primeiro que a letra M, então o etil vem primeiro que o metil. E como o etil está na posição 5, você coloca 5 etil, 3 metil, tá? Bom, quando aqui numa estrutura duas ou mais cadeias apresentarem o mesmo número, né, máximo de carbonos, será considerada a cadeia que tiver o maior número de ramificações. Por exemplo, o que eu quis dizer com isso? Por exemplo, ó, se eu analisar essa cadeia assim que eu fiz, ó, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono, né? Analisando essa curva aqui, né? Agora, suponhamos que eu, ao invés de virar aqui, descer, aliás, aqui, eu continuasse retão aqui. Então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos supor que eu tivesse mais um carbono aqui, 8. Aí iria empatar 8, né, com 8 aqui embaixo. Aí como que eu faço? Você vai fazer o quê? Você vai ver aquela que tiver, né, o maior número de ramificações. Aí o critério, né, para desempate vai ser o maior número de ramificações, tá? Bom, é isso então, tá, pessoal? Muito obrigado.